A paz do Senhor, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos, meus alunos, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês de uma forma poderosa. Nesse momento eu louvo a Deus pela oportunidade de poder voltar a apresentar mais um comentário de uma das nossas revistas da CPAD, uma das nossas lições. Hoje nós estaremos fazendo aí um comentário da lição de número 10, de 5 de junho de 2022. Estamos já aí quase terminando esse segundo trimestre do ano de 2022. A lição de hoje tem como título: Nossa segurança vem de Deus. Esse é um tema muito importante, que nós sabemos que nós vivemos dentro de um contexto de grande insegurança em todos os aspectos da nossa vida. O homem ele vive inseguro, na incerteza, porque ele não sabe o que pode acontecer diante desse contexto de pandemia que parecia estarmos vencendo e ameaça a volta. Aí já algumas cidades voltando aí ao uso obrigatório da máscara contra aí a Covid, e tantas incertezas. Vivemos com insegurança no cenário político, a incerteza do futuro, do que virá daqui para frente. Estamos aproximando de uma época aí de eleições, a incerteza quanto à economia, a incerteza quanto à segurança de um emprego, quanto à segurança da nossa família, da nossa vida, dentro do aspecto da segurança pública. Muitas são as incertezas que tem assolado o homem. Sabemos que nunca vivemos numa época de tão incerteza como as incertezas que nós estamos vivendo dentro dessa época. Uma incerteza não apenas localizada em um país, no caso nosso Brasil, mas a humanidade ela se encontra imersa na insegurança, na incerteza. O mundo de fato está mergulhado cada vez mais na incerteza. E enquanto cristão é necessário que nós não venhamos a perder de vista que a nossa segurança ela está em Cristo. Cristo é o nosso porto seguro. Deus ele é a nossa paz, a nossa segurança. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Todo cristão ele precisa entender que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É natural que as pessoas elas se preocupem com aquilo que está acontecendo no mundo, com aquilo que está acontecendo à sua volta. Nós enquanto cristãos, não seria diferente, porque pertencemos a este mundo também. Nós somos cidadãos do nosso tempo. Nós não podemos estar alheio àquilo que está acontecendo, como se nós não fizéssemos parte dessa geração. Porém, ao mesmo tempo, nós temos o desafio de viver enquanto cidadão dos céus, que independente da circunstância, independente do momento em que estamos vivendo, nós devemos estar voltados para a nossa pátria celestial, sabendo que tudo aqui é passageiro, que um dia nós venceremos todas as dificuldades desta vida e que a verdadeira vida, a vida eterna, ela nos aguarda ao lado de Cristo. E é importante quando todos os homens eles conseguem perceber que essa vida é passageira. Por mais que alguém venha a viver, ter alguns anos de vida dentro desse plano terrestre, ele tem que entender que tudo aqui é passageiro e há uma vida eterna para ele encarar, seja essa vida eterna ao lado de Deus ou afastada eternamente de Deus. E o mais importante de tudo isso é que depende de você o seu futuro. Aonde você vai estar, ou onde você vai morar, viver na eternidade, depende de você. Pelo propósito divino, nenhum homem pereceria. Não é da vontade de Deus que nenhum dos seus filhos venha a perecer. Porém, como eu creio no livre-arbítrio, como eu creio na possibilidade do homem corresponder à graça divina por meio da fé, sei plenamente que a salvação é pela graça, mas a fé também foi implantada nos nossos corações para que, por meio dela, nós venhamos dar ouvido à voz de Deus e responder positivamente à graça de Deus. Então compete a cada um de nós
deixarmos ser guiados pelo Espírito, como a Bíblia fala, e não sermos guiados pela carne. Portanto, nossa segurança, de fato, ela está em descansar em Deus. Portanto, a lição de hoje fala sobre nossa segurança vem de Deus. O textual da lição nos diz o seguinte: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Muito importante esse texto, porque nos traz um ensinamento maravilhoso, pelo qual todos nós devemos nos orientar, quando Jesus ele está instruindo os seus discípulos, instruindo os seus ouvintes, para que eles pudessem estar atentos, guardar-se da avareza, porque a nossa vida ela não se limita a esta vida, e a vida de alguém ela não encerra com esta vida. E é necessário que nós tenhamos esse entendimento, segundo a luz do ensinamento de Cristo, que a vida de alguém ela não consiste, ela não resume apenas nos bens que ele possui. Daí a necessidade de nós estarmos bastante atentos ao ensinamento de Jesus. Portanto, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E aí Jesus, em Lucas capítulo 12, aí a partir do verso de número 15, ele vai citar uma parábola exatamente dentro de um contexto, quando alguém aproxima de Jesus, pedindo a ele que Jesus viesse a intervir num caso de uma divisão de herança, para que o seu irmão ele viesse a dividir a sua herança consigo, com essa pessoa que procurava Jesus. Mas aí o texto nos diz que Jesus ele dá uma resposta e diz àquele que o procurava quem o havia constituído como repartidor, juiz entre eles dos bens humanos. E aí no verso de número 15 ele vai propor uma parábola muito instrutiva. Eu quero aqui ler, a lição não propõe a leitura da parábola, mas eu quero propor essa leitura para a nossa meditação. Portanto, aí no livro de Lucas, capítulo 12, verso 15, caso você tenha aí Bíblia, seja aí no seu celular, nas suas mãos, e você queira aí acompanhar, seria bastante interessante. Nos diz aí então o verso 15 do capítulo 12 de Lucas. E disse ao povo, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça ou de avareza, dependendo da versão, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. É muito interessante, porque quando Jesus fala que a vida do homem não consiste na abundância do que possui, ele está trazendo um ensinamento espiritual. A ideia dele dizer que a vida do homem não consiste na abundância dos bens, daquilo que ele possui, ele está falando sobre uma segurança espiritual. Ele não está aqui tratando de coisas materiais ou dizendo como se as coisas materiais elas não tivessem nenhum valor e como se nós não tivéssemos necessidade de ter nossos bens materiais e até mesmo lutar para adquirir bens materiais. Não é esse o contexto, não é essa a intenção de Jesus ao falar sobre a questão de não colocar a segurança da sua vida nos bens materiais. Ou seja, a ideia aqui de Jesus é que a vida espiritual do homem, ela não depende, ela não está sustentada nos bens que ele possui. Nossos bens não nos dão nenhuma condição, de podermos aproximar de Deus, de podermos adquirir a vida eterna ou negociar com Deus o mundo além dessa vida, uma vida eterna ao lado de Deus. E aí então no verso 16 ele vai propor uma parábola. Propôs-lhes então uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo nos seus pensamentos, ele arrazoava dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, já que o campo havia produzido em abundância e ele não esperava que ele viesse a colher tanta abundância, tanto fruto, e seus celeiros não estavam, vamos dizer assim, não suportavam tanta colheita. Então ele vai dizer o quê? Então ele falou consigo mesmo, o que farei? E então vem a ele a ideia, e ele diz o seguinte,
Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. Alguma coisa de errado aqui? Em hipótese nenhuma. Nós vemos aqui a atitude de alguém empreendedor, um homem empreendedor que ele sabia trabalhar, o seu campo então produz muito, e ele percebe que diante daquela situação ele deveria derrubar os seus celeiros e fazerem outros maiores, para que ele pudesse estocar todos os seus bens, os cereais, aquilo que então ele havia adquirido naquela grande colheita. Uma atitude louvável em termos de empreendimento, em termos materiais. O grande perigo, o grande mal desse homem está exatamente expresso no verso 19. É que ele confunde a vida material com a vida material, com a vida espiritual, ou seja, ele ignora que ele não é apenas matéria, ele ignora que os bens materiais não o acompanham na vida além túmulo, não o acompanharão na vida espiritual, seja ela ao lado de Deus, ou seja ela afastada de Deus. Então ele, no verso 19, após no verso 18, ele dizer que edificaria celeiros maiores para guardar os seus bens, no verso 19, então ele diz: e direi à minha alma: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Olha, que loucura, que falta de entendimento deste homem aqui da parábola, e é interessante nós observar que a parábola é um dos gêneros textuais que a Bíblia nos apresenta, e a parábola ela é baseada na vida, na realidade da existência humana, dos relacionamentos humanos. Apesar de ser uma parábola, ser uma forma literária de passar uma verdade por meio da literatura, por meio de criação, vamos dizer assim, de uma imagem histórica, de uma situação imagética, onde nos leva a entender o que acontece dentro de um certo campo da realidade, uma lição, nesse caso aqui, uma lição espiritual, por meio de uma possível realidade, podemos dizer assim. Então ele comete esse grande engano a dizer, ao confundir a sua alma com o seu corpo, com a sua vida material, pois ele vai dizer exatamente: alma, tens em depósito bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, ele confunde a alma com o corpo. Sabemos que dentro do contexto bíblico, a alma, há momento que a alma refere a alma como pessoas, como corpos, mas em termos espirituais, a alma é algo imaterial. Em dado momento a alma pode ser uma referência ao espírito, para quem crê no homem como um tripartido, composto de espírito, alma e corpo. Em dado momento a alma pode ser então uma referência ao espírito, em outro momento a alma é essa segunda divisão dentro aí dessa tricotomia. Ou a alma, para quem é dicotomista, ela é vista como a parte material. O certo é que a alma não é o corpo no sentido mais preciso da palavra. Só que ele vai exatamente dizer que a sua alma ela tinha bem nos depósitos. Na verdade, o seu corpo tinha à sua disposição, mas de fato a nossa alma ela não é alimentada com bens materiais, não é alimentada com a comida e com a bebida, em hipótese nenhuma. Porém, ele comete esse erro crasso ao dizer: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, portanto agora descansa, fique à vontade, come, bebe, regala-te, fique de uma maneira totalmente descansada, despreocupada, sem se preocupar com o amanhã, porque tu tens aí bens para muitos anos. Aí então no verso 20, Jesus aí na parábola disse: mas Deus lhe disse, dentro dessa parábola, ao ele dizer que a alma podia descansar, regalar, folgar, porque tinha bens no celeiro para muitos anos, Deus então lhe disse: insensato, ou seja, louco, imprudente, esta noite te pedirão a tua alma. Aí a alma, ou seja, ele morreria e também ele teria que prestar conta da sua alma espiritual, podemos dizer assim, e não a sua alma enquanto corpo, uma representação do corpo.
essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Ou seja, tu preparaste tudo. Tu confundiste o homem espiritual com o homem material, com a sua carne, o seu corpo. Porém, quando a tua alma for pedida, e será nesta noite, a noite também é algo simbólico, metafórico, representa a noite representa o fim de um dia, aqui o fim de uma vida. Então, aqui o ensinamento dessa palavra diz exatamente sobre isso. Olha, isso, quando sua alma for retirada, se essa noite pedir a tua alma, esses bens, por acaso, eles acompanharão a ti, além dessa vida, eles te acompanharão na eternidade. Para que será e para quem serão esses bens? Porque a tua alma, o teu homem interior, não poderá desfrutar desses bens. Esses bens não te darão nenhuma segurança, pelo contrário, eles ficarão para outros, para serem dissipados por outros. Seria esse um sentido mais preciso do texto. E aí, diante disso, exatamente, nós vemos que então esse homem ele era chamado à responsabilidade espiritual. Essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Aí Jesus fecha o seu ensinamento dizendo, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, aquele que se preocupa em ter segurança só nessa vida, mas não se preocupa em ter uma segurança espirituais. E aí o verso 22, depois de encerrar a parábola, ele volta para os seus e diz, e disse aos seus discípulos, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir, pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Ou seja, valorize mais a vida, porque a vida ela é bem mais do que o alimento, e o corpo é mais importante daquilo que o veste. E aí ele prossegue trazendo ensinamentos em relação a isso. Ele vai dizer, considerai os corvos que não semeiam, não ceifam, mas não tem despensa, nem celeiro, contudo Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. Ou seja, se Deus cuida dos corvos que não trabalham, que não ajuntam, mas não lhes falta o alimento, quanto mais vós que sois filhos, que sois criatura especial, imagem e semelhança de Deus. É isso que Jesus está passando nos seus ensinamentos. E aí ele prossegue aí no verso 25, falando da impossibilidade do homem acrescentar qualquer coisa à sua vida, e assim por diante. Então aqui é o retrato de Lucas falando sobre esse homem insensato, e nós vamos para a leitura, logo um pouco mais, a leitura bíblica clássica, que vai estar trazendo o mesmo ensinamento, podemos dizer assim, porém no Evangelho de Mateus. Bem, então está aí o textuário trazendo essa advertência, que a segurança do homem não está nos seus bens materiais. A verdade prática, por sua vez, ela nos apresenta, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Então, a nossa esperança, a nossa segurança está em Deus. Aqueles que esperam em Deus, se nós esperássemos em Deus, apenas nessa vida, a Bíblia diz que nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Daí nós temos que aprender a cada dia a viver descansados em Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A leitura bíblica em classe está aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, capítulo 5, melhor dizendo, 6, a ser mais preciso, o verso 19 ao verso 27, Mateus 6, 19 a 27, que nos diz o seguinte, aí a partir do verso 19, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os minam e roubam. Então, no outro momento aqui, Jesus ensinando dentro do mesmo princípio aqui do homem insensato, rico insensato, que confunde seu corpo com a sua alma, Jesus está dizendo, aconselhando a não ajuntarmos, aos seus discípulos não ajuntarem tesouro na terra, porque esses tesouros eles seriam consumidos pela traça, pela ferrugem, e os ladrões poderiam roubar. Então não havia nenhuma segurança nos tesouros dessa terra. Mas aí no verso 20 ele vai dizer, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome,
onde os ladrões não minam e nem roubam. Ou seja, o tesouro que está guardado em Deus, o tesouro no mundo espiritual, ele não pode ser consumido pela traça, pela ferrugem, ele não pode ser roubado pelo ladrão, porque exatamente esse é um tesouro espiritual que está escondido em Deus. E esse tesouro não é nada mais, nada menos do que a nossa salvação eterna, que está em Cristo Jesus. Nós estamos, aqueles que tiveram encontro com Cristo, ou que Cristo os encontraram, eles estão escondidos em Deus. E através de Cristo, eles estão inseridos na vida eterna, no Deus Pai, se tornam membros da família espiritual de Deus, e nada pode lhes tirar esse direito, essa posição. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem o principado, nem a potestade, nada pode nos separar, nada pode roubar a nossa salvação que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Aí o verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Essa é uma verdade na Bíblia que deveria muito nos chamar a atenção. Eu sempre gosto de quando tenho que meditar nesse texto, e nesse versículo especificamente falando, eu gosto de analisar a profundidade desse versículo. Porque o coração do homem, ele está exatamente naquilo que ele mais valoriza. Então, qual é o teu tesouro? E é importante nós observarmos que quando a Bíblia diz que onde está o tesouro do homem, aí está o seu coração, aqui vai bem além do que as riquezas materiais, bem além do que isso. Talvez você não tenha riqueza, não tenha bens, não tenha dinheiro na conta, bens, etc. Porém, você tem algo que para você é muito valioso. E o que o texto está colocando é que o nosso coração ele está naquilo que tem mais valor para nós. Então, se o que é mais valioso para você nessa vida é a sua conta bancária, o seu coração estará na conta bancária. Se é o teu carro, o teu coração estará no carro. Se é o teu emprego, ele estará no emprego. Se é a tua esposa, os teus filhos, o teu namorado, a tua família, seja lá o que for, se isso for o mais importante para você, se isso representa o teu maior tesouro, o teu coração estar nele. E aí é necessário que nós tenhamos muito cuidado, e nós, enquanto cristãos, temos que ter cuidado, e um cuidado dobrado, uma vez que nós dizemos conhecedores da palavra, do Evangelho, para que de fato nenhuma conquista dessa vida, nenhum bem, nenhuma companhia, nenhum relacionamento seja mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. Que Jesus seja o nosso maior tesouro, falando assim de uma maneira bem tosca para nós entendermos, já que estamos falando de tesouro, mas que Jesus seja o nosso tesouro, que Jesus seja o nosso maior tesouro, o tesouro que nós encontramos e que nós não trocamos por nada. Que assim como o coração dos homens, eles estão nos bens, naquilo que eles julgam ser mais importante, que nós tenhamos essa consciência que o que temos de mais importante é a nossa comunhão com Deus, que é a vida eterna, a nossa salvação adquirida pelo sangue de Cristo, pela graça que nos foi concedida, é a nossa maior riqueza, é a nossa maior virtude, deve ser exatamente o nosso maior tesouro, para o qual nós devemos estar voltados constantemente, no qual deve estar o nosso coração. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí eu te chamo à reflexão, será que em algum momento da sua vida, durante a sua existência, no seu dia a dia, você, quem sabe, não esquece do seu relacionamento com Deus, não esquece de que você é salvo? Será que você não tem esquecido de que o seu compromisso com Deus é um compromisso de relação, de filho para com o pai? É um compromisso que não tem um prazo de validade, não é um compromisso a curto, a médio ou a longo prazo, mas é um compromisso de fato sem prazo marcado, é um compromisso para a eternidade. Quando nós temos essa consciência, nós jamais podemos esquecer em qualquer momento da nossa vida, estejamos nós no trabalho, estejamos nós na faculdade, onde quer que nós estejamos, nós não iremos esquecer de que a nossa maior riqueza, a nossa segurança está em Deus. Portanto, aquele cujo tesouro, seu maior tesouro é a sua salvação,
o seu coração estará na sua salvação. Ele lutará pelos bens dessa vida, lutará pelos seus relacionamentos, sim, mas nada ele colocará acima de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que amar pai ou mãe, ou a sua própria vida, mais do que a Deus, não é digno do reino dos céus. E isso deve ser levado muito a sério. Quem é o teu tesouro? Onde está o seu verdadeiro, o seu maior tesouro? Porque aquilo que você considera mais importante para você é aí onde está o seu coração. Mesmo porque ninguém pode amar a dois senhores. Ninguém pode amar a um outro senhor. Ninguém pode ter um outro amor se não estiver livre. Somente aquele que é livre é que pode amar. Aquele que está preso a um compromisso, ele não pode amar outro. Não se pode amar a dois senhores ao mesmo tempo. Então, se você já está apaixonado por Deus, se você já está compromissado com Deus, você não está livre para outro amor, para outro tesouro, para outra riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao texto, então, o Senhor vai dizer, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aí o verso 22, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É importante nós observarmos que candeia aqui fala de luz e fala de direção, e ao que o texto apresenta, metaforicamente falando, candeia que era um instrumento, um objeto para ali com o azeite ou com o óleo e ali com o pavio, ele iluminava ali as casas, as lamparinas também, dentro daquele contexto onde não havia energia elétrica. E aqui é tomado essa candeia como sendo exatamente os olhos do homem, como sendo essa candeia do corpo. Assim como as candeias iluminavam as casas dentro daquele contexto histórico, assim os olhos iluminam o corpo do homem. E aqui o olho fala exatamente de direção, fala de visão, fala de um ponto para o qual nós estamos voltados, um ponto de referência. E uma vez que o texto diz que a candeia são os olhos do corpo, de sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Ou seja, se o teu olho, ele de fato, ele não tem nenhum problema, se a tua visão for boa, se você enxergar bem, todo o teu corpo será beneficiado, todo o teu corpo será iluminado pela direção dos teus olhos. E a ideia de todo o corpo ser iluminado, todo o corpo ter luz, fala exatamente de todo o corpo ter uma direção segura, quando os olhos são bons, quando os olhos enxergam, ou seja, quando os seus olhos espirituais estão abertos. Porém, no verso 23 ele diz, se porém os teus olhos forem maus, forem trevas, se você não conseguir enxergar no mundo espiritual, que essa é a verdade, a luz aqui fala da luz do Espírito, da direção divina, ele diz, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, será portanto, se portanto a luz que há em ti são trevas, ou seja, se o teu olho, que deveria ser a luz do teu corpo, para fazer você enxergar espiritualmente, mas se ele se torna trevas, se você não consegue ver no mundo espiritual, então o seu corpo será tenebroso. E aí diz mais ainda, e quão grandes serão tais trevas, ou seja, o quanto o homem estará perdido, o quanto o homem está em escuridão, o quanto o homem está inseguro, se ele não tiver os seus olhos espirituais abertos. Se ele confiar, por exemplo, nas riquezas dessa vida, se o seu tesouro for apenas nessa vida, os seus olhos serão trevas e todo o seu corpo estará envolto em grandes trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Não é por acaso que o salmista diz que a palavra de Deus, que em última instância é o próprio Cristo encarnado, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E ele havia escondido a palavra no seu coração, ou seja, o lugar de Deus é no seu coração, na tua alma, no teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, ninguém pode servir a dois senhores. No trono do teu coração só pode estar sentado um senhor, ou Deus ou o diabo, ou Deus ou o mundo.
Aqui, quando é tomada a metáfora de Deus, falando de Deus, e a metáfora aqui, a referência a Mamon, Mamon aqui dentro desse contexto, é um símbolo aqui, uma referência ao Deus da riqueza, e Mamon representa tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em nosso coração. Como falei anteriormente, isso pode ser o sucesso na vida, pode ser o culto ao teu corpo, a tua beleza, pode ser o teu pai, a tua mãe, esposo, esposa, namorado, namorada, bens, etc. Tudo aquilo que rouba o teu olhar, que rouba o teu coração, que desvia o teu coração de Deus, simboliza Mamon. São os tesouros dessa vida. E é necessário que nós tenhamos cuidado, porque nós não podemos servir a Deus a dois senhores. Ou seja, Deus ele não divide, ele não dá sua glória a outra. Deus ele quer amor exclusivo, Deus quer atenção exclusiva. Ele quer o nosso coração, ou que seja dele ou não. Não há como dividir entre Deus e o diabo. Não há como dividir entre Deus e o pecado. É isso que Jesus está ensinando. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou seja, apegados quanto a essa vida, quanto a esse plano material. Não andeis cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, Então, nessa primeira parte do verso 25, quando Jesus diz que não devemos estar cuidadosos quanto à nossa vida, pelo que haveremos de comer ou de vestir, de beber, etc., não é que ele está dizendo que tenhamos que viver uma vida irresponsável, sem trabalhar, porque aí seria uma contradição, porque a própria Bíblia diz que o preguiçoso tem que ter com a formiga e quem não trabalha não deveria comer. Mas o que o texto está colocando é que a nossa segurança, a nossa maior preocupação, temos que cuidar das coisas desta vida, sim, mas a nossa maior preocupação é em saber que nós estamos na direção de Deus, porque Deus é quem cuida de nós. Deus é quem dá a saúde para trabalharmos, Deus é quem nos dá o emprego, Deus é quem nos dá todas as coisas, porque tudo pertence a Ele. Então a ideia aqui do texto de não andar ansiosos, de não andar sofrendo, não andar apegado aos cuidados dessa vida, é no aspecto de que nós venhamos esquecer do cuidado, da direção divina, como se nós pudéssemos, nós mesmos, cuidar da nossa vida, e como se os bens materiais fossem mais importantes do que os bens espirituais, como se a vestimenta, por exemplo, fosse mais importante do que o corpo. Então é isso que o texto está dizendo: olha, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aí no segundo período desse parágrafo, ele vai dizer o seguinte: não é a vida mais importante do que o alimento? Ou seja, a vida é mais importante do que o alimento. Então, o que adianta vocês buscarem, lutarem pelo pão, pelo alimento, se vocês não tiverem vida? Se o dono da vida, que é Deus, não conceder a vocês mais um dia de existência. Entende aqui a profundidade do que Cristo está falando? Quando ele diz que a vida é mais importante do que o mantimento, é que se nós não cuidarmos da nossa vida, não admitirmos que nós vivemos pela graça de Deus, que Deus é o Senhor da vida, de nada adiantará nós nos preocuparmos com o alimento, se nós não nos preocuparmos com o Deus que sustenta a nossa vida. E também ele coloca: o corpo é mais do que a vestimenta, ou seja, de que adianta lutarmos, comprar belas roupas, e o corpo aqui, a ideia aqui do corpo é uma referência ao nosso corpo físico também, e principalmente, mas aqui é contrastado com a questão da vestimenta que veste o corpo. E aí o texto está colocando que a vestimenta não é mais importante do que o corpo. Ou seja, de que adianta, e vestimenta aqui representa não só a vestimenta em si, como o corpo não representa só o corpo material, mas também o corpo espiritual, mas a vestimenta representa tudo aquilo que seja bens materiais, ou que seja coisas que nós que representam um cuidado para o nosso corpo nessa vida, e não um cuidado para o nosso corpo, o nosso homem espiritual. Porque ele vai dizer, quando ele coloca que Jesus apresenta que o corpo
é mais importante do que a vestimenta, é exatamente por quê? Porque não adianta termos a vestimenta se não temos um corpo saudável para podermos desfrutar dessa vestimenta. Quantas pessoas ajuntam tesouros, investem, trabalha e depois perde a saúde, não pode, por exemplo, vestir uma bela roupa porque não tem mais saúde para vestir, nem sequer de casa mais pode sair. Quantos adquirem tanta coisa, mas não tem mais saúde para poder comer aquilo que ele gostaria de comer, para se alimentar bem, porque já não tem mais saúde no corpo. Então isso mostrando que o nosso corpo material é mais importante do que a nossa vestimenta. Quantos estão cuidando, comprando roupas e cuidando da beleza externa, mas não cuida, por exemplo, da sua saúde, da sua alimentação, não faz um exercício físico, etc. Então de que adianta cuidar, ter, no caso, um corpo aparentemente bem vestido, bem cuidado, quando de fato nós não temos a saúde? E indo um pouco mais além, o que adianta nos preocuparmos em manter o nosso corpo, quem sabe físico, em forma, já trazendo para um contexto espiritual, se o nosso homem espiritual ele está arruinado? É necessário que nós valorizemos aquilo que há de mais importante. Aí na sequência do texto, nós temos então o verso 26, quando diz o seguinte: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que ela? Ou seja, as aves dos céus não juntam em celeiros, não têm racionalidade para isso, mas nem por isso elas deixam de ser sustentadas por Deus. Deus é quem cuida delas. As aves têm o seu labutar do dia a dia, sim, mas é Deus quem cuida desses animais irracionais. E quanto mais nós que somos homens, nós temos que lutar para a vida, sim, mas não devemos esquecer daquilo que é mais importante, que é o nosso corpo, que é a nossa alma, porque assim como um Deus cuida de uma ave, Deus muito mais ele vai cuidar daqueles que foram feitos sua imagem e sua semelhança. E aí ele vai dizer exatamente: não tem de vós muito mais valor do que elas? Aí o verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Um côvado, ali um palmo, uma medida, aí depende, a medida de côvado era muito relativa, alguns diziam que era 40, 45 centímetros, mas independente ou menos, independente aqui da questão numérica, da medição, o que o texto está dizendo é o seguinte: olha, por mais ansioso que você tem, você não pode acrescentar nada à tua vida. Os teus dias são contados, você não pode acrescentar um palmo à tua existência. Por quê? Porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Então, com esse ensinamento, Jesus está fechando o ensinamento, dizendo que, olha, por mais que vocês estejam ansiosos, apegados aos cuidados dessa vida, com os bens materiais, vocês não poderão acrescentar um palmo, um côvado à sua existência. A vossa vida, a vossa existência depende de Deus. Daí vocês deverem estar preocupados exatamente com o tesouro espiritual e não com o tesouro material. Bem, aí nós vimos o comentário aí da leitura bíblica em classe. Agora nós vamos então para a introdução da lição. Vamos ver aqui o que o comentarista ele tem para nos apresentar. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, portanto, nós vamos aqui para a introdução da lição, que ela nos apresenta o seguinte: nessa lição deste domingo, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus, como nós já aí bem abordamos. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouro neste mundo e sobre ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então a ideia do ensinamento de Cristo não é combater aí a luta ou adquirir bens, mas exatamente estar com o coração apegado aos bens materiais, porque o amor aos bens materiais é que é representado o amor ao dinheiro, não que o dinheiro seja a raiz, mas o amor ao dinheiro. Alguém matar e morrer pelo dinheiro é exatamente algo negativo. Essa é a ideia do texto. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta
riqueza do céu e riqueza da terra. Primeiro subtópico, uma conciliação impossível conciliar as coisas mundanas com as coisas espirituais, ou seja, estar com o coração em dois lugares ao mesmo tempo, duas coisas ocupando o coração. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pelas concupiscências dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo, que temos uma nova vida com Cristo. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, registrado lá em Mateus no capítulo 4, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Ali Satanás oferece a Cristo os reinos desse mundo se ele prostrado aos pés de Satanás viesse o adorar. Ou seja, já ali no início do ministério de Cristo é mostrado o quanto o homem pode ser tentado e quanto isso é atraente para os homens, a riqueza, os reinos deste mundo. E Jesus passou por isso, daí ele ter autoridade para ensinar, porque ele venceu, enquanto homem ele venceu essa tentação. Louvado seja Deus. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois o seu coração não estava nas coisas deste mundo, e ele sabia a quem devia adorar, ou a quem devia a adoração verdadeira. Esse deve ser o nosso lema, não tirar os nossos olhos de Cristo, saber em quem nós temos crido, saber o que é mais importante para nós, qual o nosso maior tesouro. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon. Isso é uma verdade inquestionável. Nós temos que ter consciência que nos momentos quando nós temos que decidir, escolher entre Deus e os homens, entre Deus e um amigo, um parente, um irmão, uma proposta, nós não devemos nem pensar duas vezes. Deus tem que ser a nossa primeira opção e única opção. Louvado seja Deus. Portanto, não é possível agradar a Deus e servir a Mamon. Ou seja, agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e servir a Mamon. Que essa palavra Mamon, aramaico, seria dinheiro, a cobiça. Esse é o sentido da palavra aí, Mamon. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro, ou seja, a servir os bens deste mundo, a nos tornarmos secularistas, pessoas mundanas, cujo coração está distante de Deus. Segundo tópico, tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Por quê? Qual era o conceito que eles tinham de dinheiro? Dentro desse contexto ali dos escribas e fariseus, na época ali de Cristo, e hoje não é diferente, as pessoas viam a riqueza como sendo sinônimo da bênção divina. Então, quem era rico era uma pessoa abençoada por Deus. Mas essa não é a realidade. Necessariamente, alguém ser pobre não quer dizer que seja amaldiçoado. Ou ser rico não quer dizer que seja próspero espiritualmente. Como também não podemos dizer o contrário, que ser pobre é sinal da bênção de Deus e ser rico é sinal de maldição. Não. A vida espiritual tem outros valores. Eles, no caso dos escribas e fariseus, eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros dos céus e o tesouro da terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem, levados pelos ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, a um sócio desonesto ou por meio de golpes. Então, segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões venham a roubar. Jesus está dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó. Diante da sua prova, Jó vai dizer o quê? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa é a consciência do verdadeiro cristão. Ele tem que usar dos bens dessa vida, mas não está apegado a eles, porque nada nós levaremos dessa vida. O nosso encontro com Deus é um encontro
espiritual. E somente aquilo que nós entesouramos no mundo espiritual é o que nós levaremos para a vida eterna, que é nada mais, nada menos do que a presença de Deus, o Espírito de Deus na nossa vida, que é o selo, que é o penhor da nossa salvação. Terceiro subtópico: o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como por exemplo Abraão, Isaac, Salomão, Jacó, etc. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou recolher os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então é interessante que Jesus ele não era irresponsável em relação às nossas demandas, às nossas dificuldades materiais, e ele mesmo, após a multiplicação dos pães e dos peixes, aqui é destacado, ele sugere aos seus discípulos que guardassem o que havia sobrado, para que não viesse a desperdiçar nada, mostrando a nossa diligência quanto à vida material, de economizar, de lutar, mas que o nosso coração não esteja preso a essas coisas. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo o que temos pertence a Deus e que toda bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário, possuidor de tudo, e o homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode, aqui eu coloquei não deve, ele pode até fazer, mas não deve. O cristão não deve ser avarento, acumular, ou acumulador egoísta, como infelizmente muitos que se dizem cristãos, são avarentos, acumulador, egoísta, como se ele fosse viver aqui eternamente. Isso é totalmente anticristão, quando você pensa só dessa forma. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma era um, e todas as coisas lhe eram comuns. Ou seja, eles tinham tudo em comum pelo fato de não darem um valor excessivo aos bens materiais, uma vez que todos viviam em torno do bem material, que era do bem imaterial, que era a vida em comunhão, a vida com Deus. Segundo tópico da lição, a idolatria ao dinheiro, muito importante esse tópico. Primeiro subtópico, o coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar pegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, e não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. As nossas motivações serão provadas pelo fogo. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo o que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo fiel. Ele tinha que prestar conta ao mordomo infiel, melhor dizendo, que o Senhor deu a ele ali bens e ele teve que prestar conta diante de Deus do que ele havia feito com a sua mordomia. E é interessante nós observarmos que tanto a nossa vida espiritual quanto os próprios bens que Deus ele tem nos dado, um dia nós haveremos de prestar conta diante do Senhor. E o que nós iremos dizer diante de Deus quanto aos nossos bens e quanto à nossa vida espiritual, o que nós fizemos daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Qual será a nossa desculpa? Como nós nos apresentaremos diante de Deus quanto aos bens que Ele nos deu? Aí no livro de Lucas, no capítulo 16, 1 a 13, tem uma parábola muito importante, quando o Senhor diz assim: dizia Jesus também aos seus discípulos: havia certo homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de ter dissipado os seus bens. Chamou então e lhe disse: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque não podes mais ser meu mordomo. Disse, pois, o mordomo consigo: que hei de fazer, já que meu senhor me tira a mordomia? Aí ele falou: se meu senhor me tira a mordomia, o governo sobre os seus bens. Aí ele vai dizer: olha, eu estou numa situação que para cavar eu não tenho mais forças, de mendigar eu tenho vergonha. Agora sei o que vou fazer, para que quando eu for despossado da mordomia, me recebam em suas casas, ou seja, os meus amigos me recebam nas suas casas. E Jesus elogia a atitude dele dentro, é claro, do seu contexto material, que essa sabedoria devemos aplicá-la num contexto espiritual.
E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te e escreve 50. Olha, devia 100 e ia pagar só 50. O outro 50 certamente ele não pagaria, mas futuramente ele iria ajudar então o mordomo com os outros 50. Perguntou depois a outro: e tu quanto deves? Respondeu ele: 100 couros. E disse: toma a tua conta e escreve 80. Ele balanceando para não dar muito na pinta o que ele estava fazendo. Que ele era infiel e até aqui ele mostra infiel, mas sagaz. E essa sua sagacidade, ela é elogiada por Deus. E o levou aquele senhor ao injusto mordomo por haver e louvou, melhor dizendo, verso 8, e louvou aquele senhor ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade, porque os filhos desse mundo são mais sagazes para com a geração do que os filhos da luz. E vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas, e vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando essa vos soltare, vos receba ele nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, quando o texto fala aqui, traz a imagem aqui da parábola do mordomo infiel, que aqui a infidelidade ou o mordomo seria uma injustiça. Aqui o texto é interessante observar que não que Deus está elogiando a infidelidade do mordomo, mas ele mostra que dentro dos bens materiais, esse mordomo ele tentou conquistar amigos para que no aperto ele pudesse de fato se valer. E aqui ele está mostrando que em termos espirituais nós devemos exatamente cuidar da nossa alma, cuidar do meu espírito, ter depósito no mundo espiritual, porque com bens materiais nós não compramos a graça de Deus. E a graça de Deus ela é alcançada exatamente quando nós, pela fé, nós abraçamos a Cristo. Então, nós entendermos que nós, como servos infiéis que fomos, que nos afastamos da graça de Deus, o único meio de fazermos a paz com Deus e voltarmos a ter relação com Deus é exatamente nos aproximarmos de Cristo, é nos tornarmos amigos de Cristo, para que pelo perdão, através de Cristo, nós possamos tomar posse do tesouro eterno, que é a salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Segundo subtópico, idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouros na terra ou nos céus, servir a Deus ou a Mamon. Lembra-se de que a dedicação a um desses vai gerar a exclusão do outro. Se você dedica a Mamon, você vai desprezar a Deus. Se o seu coração está nos tesouros dessa terra, você perderá o tesouro dos céus. Essa é a posição, esse é o ensinamento de Jesus. Lembra-se que a dedicação de um vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre Deus e o terreno, entre Deus, no caso, e Mamon, entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja a lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com Deus, com o seu Senhor, estarão comprometidas. E isso é muito sério. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Então é interessante nós observarmos que a idolatria, quando a Bíblia diz não terás outros deuses diante de mim, isso refere aos deuses das nações, mas também a idolatria não é só servir a um Deus, a uma imagem. A idolatria é você servir, por exemplo, a si mesmo. Você
idolatrar, por exemplo, a tua beleza, o teu corpo, a tua vivacidade, os teus bens, os teus relacionamentos, etc. Então tudo aquilo que ocupar o lugar de Deus no teu coração se torna um ídolo, e Deus abomina a idolatria. Terceiro subtópico, a riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros daquele que diz que ia juntar bens no celeiro para muitos anos, que a alma pudesse comer, beber, folgar. Jesus aponta 3 erros. O primeiro erro está no fato que ele achava que tudo o que sua alma precisava era de bens materiais. No ledo engano. Segundo lugar, ele entendia que a essência da vida consistia nos bens que possuía, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. Ele achava que a vida consistia só nesse plano aqui, em ter bens materiais. Em terceiro lugar, um outro erro que ele cometeu, esse rico insensato, foi acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Ele achava que tinha longa vida, porém, naquela noite, a sua alma seria retirada e seus bens para nada valeria no tocante à sua segurança. Jesus condena tanto o egoísmo, advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Infelizmente, o secularismo tem tomado o coração dos homens, inclusive de muitos que se dizem cristãos e de muitas organizações religiosas, inclusive ditas evangélicas. E por fim, o último tópico da lição, o tópico número 3, vivendo a quietude espiritual em Deus. Ou seja, mesmo em meio a tantas coisas que nos angustiam, que nos deixam preocupados com essa vida, é necessário que nós estejamos descansando em Deus, que a nossa alma ela descanse em Deus. Primeiro subtópico, os males advindo das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Ou seja, por mais que estejamos preocupados, nós não podemos cuidar do amanhã. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. O nosso desafio é vencer cada dia, debaixo da proteção de Cristo, na dependência de Deus. Mas existem muitos que estão sofrendo por estarem preocupados com o amanhã, com o próximo ano, com um futuro longínquo, quando na verdade ele só tem direito de viver um instante, e esse instante ele viver exatamente debaixo da direção divina. Esse é o sentido do que nós estamos aqui apresentando. Portanto, a preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos ou não devemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo o que precisamos. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou por andar distraída em muitos serviços. Naquele encontro de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, nós vimos ali que Marta ela ficou preocupada com a recepção de Jesus, em fazer comida, em cuidar da casa. Não que houvesse nada de errado, mas ela estava perdendo uma oportunidade de ouvir Jesus, de estar aos pés de Jesus. E Jesus então chama a sua atenção, mostrando para ela que Maria havia escolhido a melhor coisa. Então Maria havia escolhido a melhor coisa, enquanto Marta ela estava preocupada com as coisas dessa vida. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Você pode servir, trabalhar na obra de Deus, fazer isso e aquilo, porém você não pode confundir a obra de Deus com o Deus da obra. Tem muitos que estão se desgastando pela obra, mas infelizmente está perdendo a oportunidade de ter um verdadeiro, um legítimo relacionamento com Deus. Então tenha muito cuidado para que você não possa estar confundindo, estar fazendo a obra de Deus
com estar diante da presença de Deus, sendo por ele dirigido. Aí o segundo subtópico, vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. O homem perdeu a conexão com a própria vida, ele não consegue mais ler o mundo à sua volta e todas as belezas, tudo aquilo que Deus para o bem do homem. Ele não consegue desfrutar dessa vida, porque muitos vivem apenas para o trabalho, apenas para o ter, são gananciosos e o tempo, a existência está acabando e eles não desfrutam daquilo que Deus colocou à sua disposição. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta, como nós falamos, louvado seja Deus. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que o seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele cuida de nós. Nunca devemos perder essa convicção, que em meio às maiores dificuldades, aos maiores entraves que nós tenhamos que enfrentar ou estejamos enfrentando, nós temos um Deus que cuida de nós e Ele está ao nosso lado, exatamente no lugar onde Ele deve estar, que é exatamente nos direcionando, nos guiando. Louvado seja o nome do Senhor. Isso deve trazer um conforto para a nossa alma, saber que o Senhor Ele cuida de nós, por isso nós devemos lançar todas as nossas ansiedades sobre Ele. E por fim, nós temos aí o último tópico da lição, o último subtópico, melhor dizendo, que diz, vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Por mais que eu esteja preocupado, eu não vou acrescentar nada à nossa vida. Você tem que lutar pelo dia a dia, sim, mas preocupação em excesso, se você pode evitar, esforce para isso, tente descansar mais em Deus, conhecer mais a Deus, porque Deus é exatamente aquele que sabe daquilo que nós precisamos e nos conduzirá exatamente para onde Ele quer que nós estejamos. Jesus nos ensinou que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. Nem Salomão, essa grande personagem, um homem muito rico, ele teve o luxo, vamos dizer assim, o cuidado que as aves e os lírios do campo tinham por parte de Deus. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes. Mas, se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará Ele dos seus filhos? Se Deus cuida de uma flor, de uma ave, de algo que perece em pouco tempo, dias, imagina o cuidado que Deus tem e Ele quer ter pela tua vida. Imagina o quanto Deus te ama e o quanto Ele cuida de você. Louvado seja Deus. Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Lembrando que buscar o reino de Deus é buscar o seu governo, o seu domínio, e não buscar os bens que esse reino, porventura, pode nos dar. E, finalmente, a conclusão da lição. Os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo de Deus, o Pai das luzes. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Sabemos que Deus nos abençoe. Ele nos abençoa, mas nosso coração não deve estar apegado aos nossos bens materiais. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Interessante aqui que você deve usar os seus talentos, os seus bens, é claro, de uma maneira prudente. Tudo que você puder, use para a glória de Deus. Que você seja um participante da expansão do reino de Deus aqui neste mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero que nós tenhamos aprendido nesse momento que a nossa segurança, a verdadeira segurança, ela vem de Deus e não consiste no bem
ou nos bens que nós possuímos. Que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família, que a paz de Deus, a direção divina esteja sobre a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus, um grande abraço e a paz do Senhor.